Senhor presidente, eu pretendia até não fazer uso da palavra, mas ao ouvir o líder Gilmar Tato fazer as ponderações que fiz, me vi na obrigação de fazer o uso da palavra. Ele, talvez tentando fazer alguma performance para a televisão, fazia perguntas descabidas e muitas vezes infundadas, fazendo afirmações levianas. E lamento o fato dele não estar aqui agora. Lamento sinceramente o fato. Me chamou de promotor, da profissão da qual tenho muito orgulho. E sei que ele é um historiador. Hoje me pareceu, aliás, um contador de histórias, senhor presidente. Mas seria o mesmo que eu afirmar, usando as mesmas palavras do líder Gilmar Tato, que na época em que ele foi secretário de Transportes da Marta, ouvia-se dizer que a Secretaria de Transportes era quem alicerçava e dava recursos para a então prefeita Marta Suplicy. Afirmação leviana, convenhamos, foi o que ele disse sobre a campanha de José Serra, à época em que o senhor Paulo de Souza era da Dersa. Afirmou que o senhor Paulo de Souza tinha vários processos contra ele, não tem nenhum. O líder Gilmar Tato tem processos contra ele, da época em que ele era gestor da época da Marta. Não sei se estão arquivados, mas tem processos contra ele. Ele vem a essa comissão demonstrando uma total, aqui peço mais uma vez, vênia pelo uso do trocadilho, mas uma total falta de tato. E afirma que o PSDB sangra. O PT sangra, senhor presidente, na linha de raciocínio do líder Gilmar Tato. Quando essa CPI descobre que o tesoureiro da candidata Dilma foi num órgão público chamado DENIT, num ato confesso de improbidade administrativa, e pede a listagem de empresas. Isso faz sangrar o PT. Como faz sangrar o PT hoje, eu imagino da vergonha, imagino a vergonha que o candidato Patrus Ananias tenha hoje de saber que foi vice de um ministro, Hélio Costa, que, segundo o senhor pagou, veio a esta comissão e disse: fui pressionado pelo ministro Hélio Costa para poder liberar recursos para a campanha dele. E quando não liberei, ele me disse: vou ser governador e vou demiti-lo do DENIT. Então o PT sangra, porque o PT apoiou o candidato Hélio Costa. É possível fazer essa relação? O PT sangra quando se descobre que o braço financeiro apontado por procuradores, por policiais federais e por nós na CPI, que o braço financeiro da organização criminosa era a grande parceira, era a empresa Delta, a grande parceira da mãe do PAC, então ministra Dilma Rousseff. Motivos não faltam, senhor presidente, para o PT sangrar nessa CPI. Não faltam. Eu confesso, preferia não estar dizendo absolutamente nada sobre isso hoje, mas a postura deselegante e inadequada do líder, que chegou a afirmar, para a tristeza, eu imagino, do relator, do presidente e minha, integrantes dessa CPI, a CPI já cumpriu a sua missão, já fez sangrar o PSDB. Talvez ele nunca tenha integrado uma comissão parlamentar de inquérito e não saiba da abrangência de uma CPI, que é de cunho investigativo e elucidativo. CPI não se presta a sangrar partido algum, em que pese, evidentemente, a CPI dos Correios, por via indireta, ter sangrado o PT. Vejamos a situação hoje que se encontra o partido respondendo no STF sobre o mensalão. Condenações virão e muitas. E sabe por quê, senhor presidente? Porque estão afirmando os ministros corretamente que provas realizadas pela CPI, e eu fui o subrelator-geral da CPI dos Correios, valem. Essas provas valem. Então, eu só lamento mais uma vez o fato do líder Gilmar Tato não estar aqui, mas fiz esse apontamento, senhor presidente, em defesa dessa CPI, e para que nunca mais seja utilizada, nunca mais essa CPI como instrumento político do líder Gilmar Tato. Muito obrigado, senhor presidente.